Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando Conosco. E hoje eu vou conversar com uma professora de literatura, a professora, eu direi rapidamente o seu nome completo, que é longo, Rita Aparecida Coelho Santos, é baiana, nascida em Ibicaraí, mas ela me disse que adotou Vitória da Conquista como seu lugar no mundo, com aspas. Graduada em Letras pela Universidade Estadual do Sul da Bahia, UESB, mestra em Literatura pela Universidade Estadual de Feira de Santana, também na Bahia, é doutora em Literatura Comparada pela Universidade Fluminense, Rio de Janeiro, é professora de Literatura da Universidade do Estado da Bahia, Campus 1, que é o campus de Salvador, é fundadora e diretora da Cátedra Fidelino de Figueiredo, na UNEB, Universidade do Estado da Bahia, em parceria com o Instituto Camões de Portugal desde 2013. É pesquisadora, colaboradora do Instituto de Filosofia da Universidade Porto, no Porto, em Portugal, é curadora da coleção Atlântico pela Pontes, editora, e participa de duas atividades sobre as quais nós vamos conversar. Outras Palavras em Saúde, Narrativas e Humanização, na Unixal, e Literatura e Saúde, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Portanto, obrigado, professora Rita Santos, como nós vamos nos tratar, professora Rita Santos. Obrigado por ter aceito esse convite e conversar comigo para o meu podcast, que não tem patrocínio, podcast doméstico. A senhora está vendo, eu estou no meu gabinete, em casa, as coisas às vezes não dão certo, eu tenho que dar um jeito de resolver. Então, obrigadíssimo por essa aceitação. E a primeira coisa que eu lhe colocaria para a gente começar seria essa pergunta de quem é Rita Aparecida Coelho Santos? Boa tarde, professor Nery, e a todos os seus ouvintes. Eu, antes de mais, quero dizer que fico muito feliz, mas acho que a palavra melhor é lisonjeada por estar aqui nessa conversa consigo e em torno de uma coisa que temos, posso dizer, em comum, que é literatura. Rita, eu acho que eu posso dizer que é tão difícil, né? Somos tanta coisa. Mas eu gosto de dizer que sou uma pessoa no mundo que pensa na pluralidade da existência de todos nós. Eu me vejo como uma espécie de um espelho multifacetado, sabe, em vários lugares. E ao mesmo tempo que eu estou falando quem eu sou, eu também estou falando aquilo que são os outros para mim. Acho que é sempre um estar no mundo para aprender. E todos os dias a vida e as pessoas nos oferecem uma possibilidade de aprender alguma coisa que eu não sabia. Eu acho que esta é uma boa definição para mim. E a literatura lhe alcançou muito cedo? Como foi essa aproximação, esse casamento entre Rita Santos e a literatura? Olha, a literatura é uma coisa mágica, é uma coisa maravilhosa e é uma coisa misteriosa na minha vida. Eu não consigo me conceber sem a literatura. E ela vem de uma observação do meu pai, que era leitor. O meu pai lia sempre deitado.
E eu, muito menina, lá pelos 8, 9 anos, eu via com aquele livro na mão. E aquilo era um mistério para mim. Imagine que ele lia aqueles faroestes americanos. É. Então, foram os primeiros livros que eu li, foram faroestes americanos. Aquela ideia toda de salão, era uma literatura de. Eu tinha 8 para 9 anos e lia aquela coisa violenta de matar o outro e tal, mas maniqueísta, né? O bem contra o mal e tal. Então, era daí que eu lia. E, e a literatura era esse mundo encantado para mim, sempre foi. Eu morava nessa época em Poções e tinha uma biblioteca central e, portanto, a gente poderia pegar livros. Eu me lembro que eu saía da escola, eu pegava os livros, aqueles mais infantis, mais rápidos, porque eu tinha 9 anos por aí. Então, entre a minha casa e a biblioteca, tinha uma igreja, que era a igreja matriz. Eu me sentava na escadaria da matriz e lia todos aqueles livros. Tínhamos direito a pegar 3 livros. E eu voltava na biblioteca e devolvia aqueles livros e pegava outros. Porque, evidentemente, que eram livros pequenos, mas eu lia rápido, isso era uma sede de ler. Eu devolvia e pegava outros e ia para casa. E tenho uma memória das minhas férias, porque as minhas férias eu sempre estava com livros para ler. Mesmo na faculdade, ah, as pessoas, aí já em Vitória da Conquista, quando fazia ensino médio fundamental, as pessoas da biblioteca, que ficavam ali na Praça Nossa Senhora das Vitórias, tinha uma biblioteca ali municipal, e era a que tinha na época, elas me conheciam, porque eu passava tardes na biblioteca pesquisando, mas eu também levava livros para casa para ler. Então, para mim, que não tinha condição de ter uma biblioteca pessoal, né, particular, as bibliotecas municipais faziam todo sentido para mim. Então, eu passava a tarde lendo e levava os livros para casa. E na universidade, as meninas também já me conheciam, porque quando tinha férias, de um semestre para outro, eram pilhas de livros que eu levava para casa para ler. Então, por isso que eu digo que é um universo. Eu não consigo compreender nem pensar na minha vida sem a literatura. Não consigo. Não consigo. E eu vou fazer uma pergunta que parece sem sentido, depois de lhe ouvir dizer dessa relação com os livros, mas que efeito isso produz na construção da sua vida subjetiva, da sua vida social, da sua vida afetiva? Essa literatura produz que efeito? Esse ler. Olha, eu acho que tem aí a ver com uma concepção que eu tenho de literatura, aquilo que ela é e que eu fui construindo com o tempo, sabe? Porque só falar que ela é uma paixão, que ela é uma coisa que me dá prazer, é, é muito pouco. Eu acho que a literatura ela é um universo infinito. É uma espécie de espelho do pensamento humano. Acho que a literatura é isso. Eu acho que a literatura é uma das mais elevadas formas de expressão intelectual, eu acho isso. Há quem discuta que é a música, outros é que os próprios poetas falam da filosofia, mas para mim é a literatura. Eu não vejo a literatura como um entretenimento. Ela não é um entretenimento. E também a literatura não é um instrumento pedagógico. Aquilo que a gente fala na escola, que tem que hábito de ler. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim: a gente não precisa ter hábito de ler, a gente precisa ter hábito de escovar o dente, de pentear o cabelo, de tomar banho. A literatura está
para além disso. Eu acho que a literatura é, para mim, uma experiência estética, uma experiência ética, uma experiência metafísica, uma experiência existencial. Tendo essa concepção da literatura, ela está em toda a minha vida. Ela está na minha relação com o outro, porque as pessoas costumam, às vezes, me perguntar assim: ai, qual é a sua religião? Porque acham que a minha posição na vida ou algumas posturas que eu tenho está ligada à religião. Claro, eu tenho uma concepção de vida espiritual, mas eu digo que não é só isso, não é isso, é a literatura. O olhar que eu tenho para o outro, as reflexões que eu tenho para o outro, foi no exercício da literatura. A literatura me ensinou muito a pensar o mundo na sua amplitude. Eu nunca penso o mundo a partir do meu particular, porque eu sei que ele é imenso. Dadas suas variedades e suas possibilidades de existência, é infinito e ele é inapreensível. Então, quando eu penso aquele que está ao meu lado, eu penso como um ser humano que é inapreensível também. E, e penso a partir desses mundos todos, claro que tem um conjunto de coisas, mas eu considero que a literatura foi fundamental naquele universo mágico de pensamentos, de personagens que sofrem desilusão amorosa, que adoecem e que morrem. Eu fui pensando inúmeras possibilidades de existência humana e também de compreensão. E é um exercício. Do mesmo modo que a literatura, os autores falam que fracassam sempre. E eu também considero que eu fracasso todos os dias, mas eu persisto, sabe? Como naquele poema que o poeta diz assim: e teima, e teima, e lima, e sofre, e sua, sabe? É isso. Outro dia, professora Rita, alguém me perguntou o que eu achava da literatura e o que era e que importância eu atribuía à literatura. E eu respondi, talvez até pensando no que nós havíamos conversado em outros momentos, eu respondi: a literatura conserta o mundo. Essa foi a minha resposta, porque Sim, eu acho que a literatura produz, e eu aprendi isso com voz MC, conversando, de que o sujeito escreve exatamente isso: amores, guerras, fracassos, histórias naturais, histórias nos países, mas a literatura conserta o mundo. Não sei o que a senhora acha disso, a senhora professora Rita Santos acha disso. Agora, eu também queria lhe perguntar o seguinte: você se lembra quais foram os livros do começo, os livros do meio e os livros de hoje em sua vida, nas suas leituras? me lembro, me Hum. lembro. Eu lembro. Olha, primeiro, antes dessa pergunta, se a literatura conserta o mundo, É o eu que eu acho. acho, Eu acho que a é, literatura conserta o mundo. eu acho que se pensarmos aí de um ponto de vista da linguagem, disso que é a literatura, como eu lhe falei, de um pensamento, aliás, de uma forma de expressão que ela é estética, que ela é ética, que ela é intelectual, ela poderia melhorar o mundo. Para isso, precisaríamos de milhares de leitores. Precisaríamos de milhares de leitores.
Então, eu acho que nessa impossibilidade do mundo todo, acho que cada leitor constrói o seu mundo, esse universo particular. Nessa linha do que eu lhe disse antes, a gente teima e lima e sua, sabe? Nesta tentativa. E ficamos sempre muito felizes quando nós encontramos outros iguais a nós. Eu acho que essa, para mim, Rita, essa é a minha grande esperança. Curiosamente, ontem, a professora Nelma postou uma foto, ela esteve em Massarandupió, e ela postou uma foto na rede social dela, que é de uma biblioteca chamada Nelson Mandela. Mas a foto é da biblioteca mais linda que eu já vi. Não tem portas nem janela. Aliás, não tem janelas e a porta é aquela porta de madeira que você vê que ela está ali, mas não está. Alguém arrumou. É uma biblioteca de tijolo, sem cimento. Eu fiquei tão tocada com aquela imagem, porque aquilo é uma pessoa que é uma senhora, e ela disse isso, que é uma bibliotecária e que fez uma biblioteca naquela comunidade. Isto é aquilo que todos os teóricos e filósofos já disseram. O homem tem sede de arte. Ele busca em qualquer lugar, é uma necessidade humana que nós temos, da efabulação, da imaginação. Então, aquela foto de ontem me tocou muitíssimo. E eu acho que a existência disso, de leitores, de pessoas que acreditam nisso, é que dá esperança. Dá esperança. Sobre os livros do passado, eu vou lhe dizer um que é muito especial. O meu pai me deu um livro uma vez, chamado A Maldição do Clã. E há uns 2 anos atrás, eu fiquei muito curiosa de saber, porque eu tinha 9 anos, e eu queria saber se esse livro ainda existia e quantas páginas tinha, porque eu precisava saber, aos 9 anos, eu lia quantas páginas. E eu pesquisei na internet e encontrei. É um livro que tem 200 e poucas páginas, 290 e pouco, ou seja, quase 300 páginas. E este foi o livro que eu li na minha quarta série primária. Eu me lembro bem porque eu levava para a escola e uma vez fui repreendida. Imagine, eu fui repreendida por uma professora de matemática, porque eu estava lendo na aula de matemática. E ela então parou a aula e disse: Rita, levante o livro. E eu levantei o livro de matemática, que estava no meu colo. Ela disse: não é este, é o outro. Quando eu levantei, ela disse: 3 pontos a menos. Pasme, mas é verdade. 3 pontos a menos, porque esta não é aula de língua portuguesa. Bom, eu fiquei muito triste, voltei para casa fazendo cálculos. Devo lhe dizer que eu fiz recuperação de matemática. Não sei se ela tirou ou não 3 pontos, mas ela era tão severa. E o fato é que eu tenho essa narrativa. Depois eu entendi que aquilo era uma ignorância dela, no sentido daquele que ignora. E os professores, muitos, continuam ainda pensando isso. Depois eu aprendi que todo professor é professor de linguagens. Isso eu aprendi bem mais tarde. Enfim. Então eu me lembro desse livro, que é A Maldição do Clã, e depois aí a lista é difícil demais. É muito difícil, Mas eu porque. estou lhe propondo um salto no tempo. Esse eu não conheço.
um outro lá pela adolescência, início da vida adulta, e alguma coisa mais atual. Só para a gente, as pessoas terem uma ideia de que linha. Eu sei que isso é uma provocação, mas aqui é uma conversa de provocação mesmo. É. Olha, então vou lhe contar. Na graduação, dentre os muitos que eu li, curiosamente, foi o José de Alencar. Sim, Mas não é só aqueles clássicos indianistas que eu li, não. Eu li toda a série dele das mulheres, Lucila, Diva, Senhora, porque o Alencar tem mulheres muito fortes, tem mulheres que são interessantíssimas, e são mulheres do século XIX, e aquilo me tocou profundamente. Por exemplo, Diva, Lucila, são mulheres. Ele conta essa história também de mulheres que são prostitutas, e para mim foi muito interessante ver essas mulheres nessa perspectiva dele, sabe? Eu acho que eu entendi um pouco desse universo dessa mulher. É, e aí, pronto, foi o José de Alencar. E depois, aí são inúmeros. Mais recentemente, é o Guimarães Rosa e a Clarice Lispector. Eu saio e volto, mas eles estão sempre, sempre, sempre ali. sim. Professora Rita, essa comunicação moderna, né? Uma pessoa me disse uma vez que nunca as pessoas escreveram tanto umas para as outras, mas que escrita! Saramago disse que um desses, uma dessas linguagens, eu diria, da rede social, Saramago atribui a ele a frase de que isso era o início da barbárie, que nós estamos voltando à barbárie. Quer dizer, minha questão esta moderna comunicação, Instagram, podcasts, blogs, agora TikToks, que eu não sei como funciona, eu não me aproximei ainda. Como é que você vê isso, né? Como é que você vê isso, digamos, diante do livro, da literatura, da literatura em si e da leitura? Porque as pessoas se comunicam, mas essa é a minha pergunta, eu não quero de modo algum responder, eu quero ouvir, lhe ouvir. E como é que essa moderna comunicação, a seu ver, ajuda ou atrapalha a literatura e a leitura? Olha, de modo geral, eu acho que estamos atravessando um momento muito, muito difícil. Muito. Uma das coisas que me causa um certo pesar, talvez uma certa angústia, é exatamente essa avalanche de desinformação, porque não é nem de informação. Se vivemos uma época de informação, excesso de informação já é preocupante, imagine um excesso de desinformação. E aí eu tomo para mim, no meu lugar de professora, qual é o meu papel nisso tudo? Eu tenho me perguntado muito desde a pandemia, qual é o meu papel neste universo tão conturbado, neste universo de interesses quase sempre escusos que a gente não sabe, desse universo partidário que a gente tem, como lidar com tudo isso, porque tudo está nas redes sociais. Eu acho que esse é um grande desafio. Eu acho que para a juventude é o maior desafio. E só o tempo dirá que frutos colheremos disso. Quando eu resolvi abrir o meu Instagram, que era pessoal, e colocar poemas, foi porque eu tenho uma filha de 15 anos e eu falava sempre para ela assim: isto é lixo, isto que você está vendo é lixo. Então, o primeiro contato que eu posso dizer que eu tive com as redes sociais
foi muito mais com lixo do que com a beleza. Porque nas redes sociais tem muita beleza também, só que é uma beleza escondida. É quase um oásis quando você começa a pensar. E depois você precisa que ele, eu não entendo disso, mas que aquele algoritmo descubra que você gosta da beleza. E aí começa a enviar para você essa beleza. Então, é uma geração inteira que tem um pensamento entrecortado, porque nada pode durar mais de 30 segundos, 90 segundos. Então, você tem que sintetizar o pensamento ali. É uma coisa assim que as pessoas acham que é meio brutal, mas eu vou lhe dizer com quem eu concordo. Já há quase 10 anos, o Umberto Eco, que é um pensador italiano que faleceu, a publicação do último livro dele, ele diz assim: a internet deu voz a uma quantidade imensa de imbecis. Quando ele falou isso, chocou muito. Até eu falei, puxa, é meio agressivo isso. Mas, passado um tempo e lendo a entrevista dele, eu concordei com ele. É lamentável isso, porque, olha, professor Nery, o efeito da internet, a gente fala nos jovens, mas nas pessoas idosas é uma coisa absurda. Primeiro, porque as pessoas de outra geração, elas acreditam piamente naquilo que está sendo dito. E nós vivemos um tempo onde não é mais possível acreditar. A minha mãe, que tem 79 anos, me telefonou numa conversa para me dizer que, por exemplo, a Ana Maria Braga estava vendendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ora, aquilo era inteligência artificial. E eu fui dizer isso para ela, ela disse, não, mas era a Ana Maria Braga. E tantos outros. Quer dizer, esse efeito que se fala muito para os jovens, e a gente só vai saber isso no futuro, lamentavelmente, também tem um efeito para essa geração, que não é uma geração tecnológica, que é uma geração do face a face, uma geração que acredita naquilo que está sendo dito. Então, tem esse complicador. E do ponto de vista dos jovens, eu acho que eles estão perdendo uma coisa que é muito importante, que é o conhecimento. Na verdade, eu estou falando como professora, mas todos os profissionais, alguns mais que outros, têm um desafio com a internet. Os jornalistas têm um desafio, porque a gente sempre procurou bons jornalistas para saber a verdade. Hoje em dia, nós nem temos muito isso, porque tanto faz assistir a, ao canal A, B ou C, ou entrar na rede social desse ou daquele jornalista, que tudo é uma grande repetição. Né? Tudo é uma grande repetição. Acho que os jornalistas estão meio perdidos ainda neste universo. E eles que seriam essas pessoas que a gente procuraria essa verdade que está tão distante de nós. Do ponto de vista médico também, o senhor sabe disso, quanto que as pessoas hoje vão se medicar no Google ou na inteligência artificial. Quer dizer, eu acho que nesse sentido, não só o professor, mas todas as profissões estão ainda tentando se situar nesse mundo, escapando, tentando sobreviver a uma avalanche de informação e desinformação, para que o conhecimento não seja soterrado. Acho que isso é fundamental, que você traz. É, eu vou fazer como diriam os psicanalistas, um corte. Vou voltar a uma outra coisa, o que é o mesmo. Eu li outro dia um pequeno texto de Edgar Morin, que é um francês que eu gosto muito, Sim, que agora tem 103 anos, se eu não estou enganado, e ele dizia que a vida é feita de prosa e poesia. Aí, quando ele disse isso, prosa e poesia, lá vem eu para a literatura. Eu disse, olha,
Aqui está Rita Santos. Aí ele diz: prosa seria pagar contas, ficar doente, reclamar os filhos, enfim, cuidar da casa, fazer mercado. E a poesia seria a música, a dança, a leitura, né? O sexo, ele coloca também aí na poesia. Aí eu disse, mas isso é muito interessante. E é isso que eu queria lhe colocar, esta, esta formulação para a vida ser constituída de prosa e de poesia. E aí eu lhe pediria que nos dissesse alguma coisa sobre a poesia. E sobre a literatura nós ouvimos, né? Literatura, literatura constrói o mundo e constrói as pessoas. Eu vou voltar um pouquinho a uma coisa. Quando eu digo que a literatura conserta o mundo, e você diz, era preciso que muitas pessoas lessem, eu estou dizendo que eu acho que o que está escrito, o que pode ser escrito, conserta o mundo. Quer dizer, no ato de Sim, escrever sobre o mundo, eu acho que o autor conserta o mundo. Pode também desconcertar. Nesse sim. sentido, eu acho que essas redes sociais, que não é literatura, a meu ver, desconcertam o mundo, está desconcertando o mundo nesse sentido. Eu penso assim. Então, como fica, então, é, essa formulação para você de que a vida é feita de prosa e poesia, e eu queria que você nos trouxesse um pouco da sua poesia. Poesia que lhe é cara. Eu agora estou pensando, a propósito disso que estamos falando, desse mundo tão conturbado que temos vivido, é preciso que eu diga também, reafirme, há oásis nessas redes sociais. Há muitos livros que estão sendo vendidos, há jovens que estão fazendo crítica literária, porque eles estão falando sobre esses livros, tem um movimento bonito também por aí, mas que para mim ainda é oásis nesse universo todo que a gente transita. Mas eu me lembrei agora do poema do Carlos Drummond de Andrade, que José, em que ele fala isso. E agora, José? Hum, A festa acabou. Quer dizer, é um longo poema e que serve bem a esse mundo de agora. Se você tocasse a valsa vienense, mas você não morre, José, você é duro, José. E eu acho que essa concepção de poesia do Drummond é também verdadeira, porque eu queria ficar com a beleza da poesia. Eu queria ficar só com uma poesia, por exemplo, aí algumas aí da Cecília Meirelles, que fala dessa beleza da vida, o Mário Quintana, que escreve: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que triste os caminhos se não for a mágica presença das estrelas. Isso é bom, isso conforta a alma. Mas a vida não é só isso. A vida é também contradição. E nós precisamos enfrentar as contradições da vida. Nós precisamos lidar com as angústias do eu, nesse mundo esfacelado. E a poesia de Drummond é um pouco disso aí. Esse mundo tão conturbado, esse mundo tão difícil. Então, a poesia é não só esse universo maravilhoso de encantamento, mas é também uma forma de enfrentar as contradições do mundo, as angústias do eu e os meus questionamentos do estar no mundo. A poesia é também uma espécie de tensão entre o coletivo e o individual. Os poetas escrevem sobre isso.
também. Por isso que o conceito de belo no tocante à arte é muito relativo, né? É muito relativo. Hum. Eu, essa semana, pensei muito assim. Alguém falou para mim: a grama do quintal do vizinho é mais bonita do que a nossa. Aí eu fui para Carlos Drummond de Andrade, no poema Infância, em que ele diz isso, né? O meu pai montava a cavalo, ia para o campo, a minha mãe cozendo, e a preta fazia um café, a pessoa fazia um café, café preto, café bom. Aí no final ele diz assim: e eu não sabia que a minha história era mais bonita do que a de Robson Crusoe. Que Uhum. maneira bonita de dizer isso, né? Que o quintal, a grama do quintal do outro é mais verde do que a minha. Que maneira bonita de dizer isso. Então, mas a literatura não é só isso, porque Drummond é o mesmo que escreve um poema intitulado Mãos Dadas, que é um dos poemas que eu mais falo, que é: não serei o poeta de um mundo caduco, não cantarei amores que não tive. Aí ele diz: o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes. E lá pelas tantas ele diz: o presente é tão grande, não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Quer dizer, a poesia também é isso, é cantar essa vida. Mas, por outro lado, ele encontrou uma enorme pedra no caminho, Sim, Drummond, sim, sim, com esse poema que é extraordinário. Havia uma pedra no caminho havia uma pedra, os meus é. olhos fatigados, minhas retinas fatigadas, e lá vem pedra. Outro dia eu apresentei essa poesia a um grupo de diretores de centros de atenção psicossocial, e um dos diretores disse: acho que eu sou a pedra da minha equipe. Eu achei isso extraordinário, porque eu tenho levado, e essa é outra questão, eu tenho levado a poesia e, de certa forma, a literatura para conversar com meus pares na saúde, mas os meus pares gestores. Então, quando eu levei essa poesia, foi interessantíssimo, porque essa poesia que foi escrita e apresentada, se eu não estou enganado, lá pelos anos 20, eu não sei como se chamaria aquele evento de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que muda o rumo das coisas literárias no Brasil. É, é um poema duro, né? Quando a gente lê a primeira vez, né, no caminho há uma pedra, havia uma pedra no caminho, no meio do caminho havia uma pedra, essa pedra que fatiga, cansa meus olhos, e haja pedra, curta, né? Aí eu fui ver, ele já foi traduzido em mais de 30 línguas. Não é uma pedra qualquer. Por outro Não. lado, também, outro dia eu levei para um grupo, no que eu trabalho, Tecendo Amanhã. O canto de um galo que lança seu canto a outro galo, que lança seu canto, que apanha esse canto e lança a outro galo. Então, eu acho que, e aqui a poesia eu tomo como literatura, né, literatura no sentido mais largo, se eu estiver enganado, você me corrija, mas a poesia tem me permitido trabalhar coisas impossíveis, dizer coisas impossíveis, e colocar as pessoas diante da possibilidade de pensar um pouco, né? Pensar sobre o seu trabalho, sua vida, seus amores. Alma minha, gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente. Quer dizer, eu não concebo algo mais doce e tão duro e tão sofrido como dizer da alma minha, gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente. Camões está aí, né? Então, é, mas eu queria lhe ouvir mais sobre a poesia, talvez até, se você pudesse me dizer uma das suas poesias favoritas, para o nosso podcast ficar aí marcado pela poesia, se possível. É, são tantas, e você sabe disso, são muitas.
Eu acho que eu tô muito às voltas com ultimamente, eu estou muito às voltas com a poesia, exatamente por conta dessa coisa do Instagram. E tenho lido muita gente nova, tenho lido também os antigos, e tem sido muito bom isso, porque tenho me deparado com coisas muito, muito bonitas, muito, muito bonitas. Mas eu queria, antes de falar um poema aqui, comentar isso que você tem feito, né? De levar a poesia para outros espaços. É essa percepção que, que falta muito em nosso país. Porque o homem, nós, seres humanos, somos aquilo que o Heidegger fala. A linguagem é a morada do ser. Nós somos linguagem. E a literatura é quem melhor trabalha com essa nossa linguagem, nessa tentativa que é sempre tão difícil, tão desafiadora, que é dizer o outro, dizer a vida. E a literatura vai fazendo isso através das palavras, através da linguagem. Olha, eu não sei se você sabe, mas o Jorge Luiz Borges dizia que o paraíso para ele era uma espécie de biblioteca. Olha que imagem mais bonita. Era uma espécie de biblioteca, e isto revela muito do amor, da consideração e do valor dos livros para o Jorge Luiz Borges. Revela também a crença que ele tem numa coisa que eu acho genial, é que todo saber, ele é intertextual. Eu gosto muito disso. Como leitora, eu já disse isso uma vez, eu me sinto como uma leitora borgiana. O que é uma leitora borgiana? É essa que está numa biblioteca, é essa que se vê, se sente numa conversa infinita com diversos autores. E, nesse sentido, ao mesmo tempo que é novo, já foi dito por alguém de outra maneira. O sentido, o sentimento é que é diferente. E essa concepção do Jorge Luiz Borges aí eu trago também para a vida, porque eu acho que eu estou no mundo que é uma biblioteca e com todos as pessoas, convivendo com as pessoas que acrescentam algo para mim. Hoje, a moça que veio para minha casa de manhã, que é a pessoa que é uma diarista que veio hoje na minha casa, nós estávamos tomando café e ela me disse que foi visitar uma pessoa ontem. E eu falei, muito bem, foi muito melhor do que ter ficado em casa, porque estava frio e ela queria ficar em casa, mas ela preferiu ir visitar alguém. Então, ela disse que foi. Eu falei, foi muito melhor do que ficar em casa embaixo da coberta. E ela disse uma coisa tão bonita que a mãe dela ensinou para ela, que eu considerei como a minha lição do dia. Eu não sei se eu vou conseguir traduzir, mas é como se a mãe dela tivesse dito assim: o visitante de hoje é a véspera de amanhã. É uma coisa nessa linha, mas que no fundo é um saber maravilhoso, que é quem visita hoje será visitado amanhã, não é? E isto está nessa linha do que o Borges fala, de estarmos todos mergulhados nesta biblioteca. Mas aí, para mim, é uma biblioteca de saber, uma biblioteca de saber ético, de responsabilidade com o outro. Isto é aquilo que eu penso, assim, é, de uma
de um compromisso que eu, Rita, enquanto pessoa, depois como professora, tenho. O compromisso ah, com o outro, com o bem-estar do outro. Isso é uma responsabilidade que acho que todos nós temos. Professora Rita, antes da poesia, porque eu acho que nós vamos terminar pela poesia. Eu acho que é uma boa forma da gente terminar essa conversa, que não terminará, porque ela vai me acompanhar durante muito tempo, essa nossa conversa. Quando você fala das bibliotecas, você acha que o poder público produz, constrói, oferta nessa Bahia, nesse Brasil, o quanto de bibliotecas que nós precisávamos ter? Temos bibliotecas satisfatoriamente? Olha, eu acho que se tivéssemos, não precisaria ter uma biblioteca como que a professora Nelma postou ontem. Nelson Mandela não precisaria. Eu acho que o desejo de acertar não implica na ação de acertar. Uma das coisas que eu acho, sem fazer assim, mas há também uma crítica, uma das coisas que eu acho uma espécie de contrassenso, embora eu vou lhe falar, mas eu não tenho esse conhecimento disso. É um contrassenso quando nós temos uma lei ah, federal que proíbe o uso de celulares nas escolas, que foi uma coisa ótima, uma coisa excelente, que já deveria ter acontecido. E eu falo isso não só como professora, mas por experiência com a minha própria filha. Mudou completamente. Mas aí eu acho complicado entender isso quando o próprio governo oferece para os alunos tablets. Se for para serem usados nas escolas, eu acho contrassenso. Isso é uma coisa que eu não entendi ainda. Por outro lado, tem uma frase que é um pouco agressiva, mas serve também. É o que penso. Você acende uma vela para Deus e outra para o diabo, ou então 3 ou 4. Porque, ao mesmo tempo que eu construo políticas que vão ajudar a favorecer a coisa da leitura, eu desconstruo tudo com outras coisas. Às vezes, e eu falo isso até para os meus alunos, às vezes é um show que se oferece e que não vai acrescentar absolutamente nada à vida daqueles jovens. E você deixa de oferecer uma coisa que está precisando, sendo necessária. Eu acho que, para isso, esse é um grande desafio como professora aí de literatura, porque, embora a leitura seja tudo isso para mim, eu tenho consciência do quão difícil que é o acesso a ela em nosso país. E isso é uma cadeia que vai desde o valor do livro, porque os livros são caros, as pessoas não têm acesso aos livros. Eu, às vezes, fico impressionada com aquelas bancas assim de livros de 5 e 10 reais. E eu vejo as pessoas comprando. Eu vejo pessoas humildes naquelas bancas comprando livros. Então, o povo gosta de ler. Ele só precisaria ter acesso a isso. Mas meus alunos, por exemplo, não podem ficar comprando livros que custam 60, 70 reais. Esta é uma realidade. Então, é muito fácil incentivar a leitura, mas não dá acesso. Não é? E também eu não sou muito adepta, claro, eu posso falar isso porque, gostando ou não, eu sou do século XX, li no século XX também, e no XXI, eu sou dessa fase de transição. Então, o livro, para mim, é muito importante. Enquanto não estamos vivendo a era absolutamente virtual, porque eu acho que essas novas gerações poderão migrar para isso, mas precisamos oferecer os dois, para que bibliotecas como essa
que a professora Nelma postou ontem e que nós sabemos que é uma realidade no nosso país, não, não, não existam tão precariamente. Então, eu entendo que nós precisávamos ter nas bibliotecas de Salvador, tem, sei lá, 50 bairros, nós deveríamos ter 50 bibliotecas, uma biblioteca em cada bairro, para que as pessoas pudessem acessar. Eh, Você tem acesso em trabalho com o Porto, conhece bem Portugal. Eh, Portugal tem uma biblioteca quase em cada freguesia. Quer dizer, as pessoas que podem querem comprar um livro para ter em casa, compra, mas quem quer ler tem o livro ofuscado na biblioteca. E, nesse sentido, lamento muito que nossa creches e bibliotecas é uma carência absoluta nesse país. Creche para as crianças, para que as mães possam ter suas vidas e trabalhar, e as bibliotecas para que a gente pudesse ter acesso aos livros que a gente quer. Então, professora Rita, para concluir nossa conversa, uma poesia. Uma poesia, então vou de Fernando Pessoa. Eu até queria fazer uma poesia do, do Alberto Caeiro. Não, não vai ser o Alberto Caeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui uma do, do Ricardo, Álvaro de Campos. Do olha, Álvaro de Campos. o Ricardo Reis, qualquer um deles vai servir para a gente encerrar nossa conversa, com certeza. Deixa eu ver. Ah, eu vou ler um Fernando Pessoa, eu vou ler um Álvaro de Campos. E eu que estou bêbado de toda a injustiça do mundo. O dilúvio de Deus e o bebê loirinho boiando morto à tona de água. Eu, em cujo coração e angústia dos outros é raiva, e a vasta humilhação de existir um amor taciturno. Eu, o lírico que faz frases porque não pode fazer sorte. Eu, o fantasma do meu desejo redentor, névoa fria. Eu não sei se devo fazer poemas, escrever palavras, porque a alma inúmera dos outros sofre sempre fora de mim. Meus versos são a minha impotência. O que não consigo, escrevo. E os ritmos de versos que faço aliviam a minha cobardia. A costureira estúpida violada por sedução, o marçano rato preso sempre pelo rabo, o comerciante próspero, escravo da sua prosperidade. Não distingo, não louvo, não. São todos bichos humanos, estupidamente sofrentes. Ao sentir isto tudo, ao pensar isto tudo, ao raivar isto tudo, quebra o meu coração fatidicamente como um espelho. E toda a injustiça do mundo é um mundo dentro de mim. Meu coração esquife, meu coração, meu coração cadafalso. Todos os crimes se deram e se pagaram dentro de mim. Lacrimejança inútil, pieguice humana dos nervos, bebedeira da servilidade altruísta, voz com papelote chorando no deserto de um quarto andar esquerdo. Álvaro de Campos e eu que estou bêbado de toda a injustiça do mundo. Professora Rita Santos, obrigadíssimo por esta quase uma hora de conversa. Obrigado. Sou eu que o agradeço. Quem o agradece por essa conversa em torno de literatura. Muito, muito obrigada. Eu tenho que repetir que estou lisonjeada por estar inserida nesse trabalho tão bonito que você faz,
que é também um oásis, não é? De levar cada um ao seu do seu modo, vai levando humanidade, aquilo que temos de melhor, um pouco da nossa humanidade. E muito obrigada por me inserir. Obrigado novamente, digo eu também. E se você gostou dessa conversa, compartilhe, comunique aos seus próximos, dê um like e inscreva-se no canal Conversando com Nery. Até a próxima conversa. Obrigado.